Olá, a paz do Senhor Jesus. Nós viemos aqui para poder estar passando a lição 3 para vocês sobre a mulher, como ser uma mulher poderosa nas mãos do Senhor Jesus. Então, nós vamos estar falando sobre a terceira semana de um processo de lições que são de 5 semanas, as primeiras 5 semanas. Então, a gente vai estar vendo aqui que as primeiras 5 semanas do estudo elas se referem a este versículo de base, que é em Isaías 55, 8, 9, que o Senhor diz: os meus pensamentos não são como os seus pensamentos, eu não ajo como vocês. Assim como o céu está muito acima da terra, assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos seus. Esta semana nós vamos estar falando sobre Gideão, você é o escolhido. O foco da semana é compreender por que Deus escolhe as pessoas imperfeitas. Nós vamos estar falando um pouquinho sobre a história de Gideão, um relato bíblico sobre os propósitos de Deus na vida de Gideão. Um assunto muito interessante, porque aqui Gideão ele vem questionar a Deus por algumas coisas, por alguns motivos, algumas situações que aconteceram. E mais para frente no estudo nós vamos entender o que foram essas situações que aconteceram, quais foram esses problemas, e vamos entender como resolver esses problemas no nosso dia a dia. E o que Gideão fez para resolver para ele esses mesmos problemas da qual ele questionou a Deus. Então tá lá, em Juízes 6, do 11 ao 16, que diz assim: então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo de um carvalho que havia perto do povoado de Ofrá. Esse carvalho pertencia a Joás, que era da família de Abiezer. O filho de Gideão, o seu filho Gideão, estava malhando trigo no tanque de pisar uvas, escondido, para que os midianitas não o encontrassem. Então o anjo do Senhor apareceu a ele e disse: você é corajoso e o Senhor está com você. Gideão respondeu: se o Senhor Deus está com o nosso povo, por que está acontecendo tudo isso com a gente? Onde estão aquelas coisas maravilhosas que os nossos antepassados nos contaram que o Senhor costumava fazer quando nos trouxe do Egito? Ele nos abandonou e nos entregou aos midianitas. Então o Senhor Deus ordenou a Gideão: vá com toda a sua força e livre o povo de Israel dos midianitas. Sou eu quem está mandando que você vá. Gideão respondeu: Senhor, como posso libertar Israel? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Mas o Senhor disse: você pode fazer isso porque eu o ajudarei. Você esmagará todos os midianitas como se fossem um só homem. Amém? Então aqui é um texto onde reflete a intenção de Deus, o propósito de Deus sobre a vida de Gideão, mas também revela problemas da qual Gideão tinha com Deus. E Deus vai resolver esses problemas. Agora nós vamos entender quais eram os problemas e como resolver esses problemas. O recrutamento de Gideão traz algumas lições importantes. Deus não está à procura de pessoas constantes. Por que pessoas constantes? Pessoas constantes são aquelas que não têm iniciativa. Elas estão ali e elas querem só aquilo ali e acabou. Tá? Ela não tem interesse em algo a mais. Para ela, se ela frequentar o culto, apenas o culto, tá bom. Se ela só apenas vai no estudo, tá bom.
ela não se interessa em evoluir, em crescer, em ter mais da parte do Senhor. Então, ela é uma constante. Gideão era apenas um agricultor, tentando colocar comida na mesa. Ele se considerava o mais fraco dos fracos. Não importa a sua força, tá? Não importa se você é pequeno, se você é baixinho, sua força física não importa para Deus. Não é isso que vai fazer com que Deus te use ou te deixe de usar. Não são os seus atributos físicos, nem seus atributos psicológicos, não são os seus pensamentos, o seu psicológico que vai fazer com que Deus te use ou te deixe de usar. O que faz com que Deus te use será realmente a sua intenção com Deus, o seu coração, a sua fidelidade, o seu propósito nas mãos do Senhor. Deus também não estava exatamente andando por aí de peito estufado. Ou seja, ele era uma pessoa humilde. Ele não colocava, não se fazia aparecer, não era exibido, não era metido, não humilhava as pessoas. Ele se achava o menor dos menores, sem se importar que Deus estava escolhendo ele para uma situação onde ele ia resolver o problema daquele povo. Note que como ele culpa Deus por colocar os israelitas em situação em que estavam. E tem grandes dúvidas sobre a vontade de Deus em salvá-los. Pelo fato da situação que eles estavam vivendo, Gideão tem dúvida se Deus realmente vai salvá-los. Então, ao longo da história de Gideão, ao longo do texto bíblico, nós vamos ver que Deus dá tarefas a Gideão. Mas, ao mesmo tempo, Gideão testa Deus para saber se Deus realmente estaria com ele, se era mesmo Deus falando com ele, sabe? Porque ele precisava ter essa certeza para saber que Deus estava realmente com ele, com o povo. No entanto, Gideão era o escolhido para a missão de Deus. Então, não importa o que você está fazendo. Não importa se você se afastou, se você questiona Deus, se você não acredita mais que Deus está com você. O que importa é se Deus te escolheu. Se Deus te escolheu, Ele vai te resgatar, Ele vai te buscar, Ele vai fazer algo na sua vida que você vai voltar, você vai enxergar que Ele está na sua vida de forma grandiosa. Amém? Então vamos lá. Deus não está interessado em nossas desculpas. Muitas vezes o problema não está com Deus. O problema está conosco. Nós colocamos empecilhos, desculpas, pretextos para não obedecer a Deus, para não seguir a Deus, para não fazer aquilo que Deus nos pede. Nós não precisamos gastar o tempo de Deus apontando nossas fraquezas ou obstáculos. Ele conhece nossas circunstâncias melhor do que nós. Então não adianta eu ficar falando, Deus, mas o Senhor sabe que eu não posso fazer isso por conta disso, disso e disso, porque eu não tenho isso ou aquilo. Deus sabe, Deus não está pedindo para você fazer algo que você não possa fazer. Deus está pedindo para que você obedeça. Deus vai te dar algo que você possa fazer que está dentro das suas circunstâncias. Porque o restante, Ele vai acrescentando, Ele vai mudar a sua vida. A intenção de Deus é te melhorar, é te acrescentar, é te dar mais, sempre te dar mais. Então, você tem que entender que Deus está ali para te ajudar, mas que você tem que fazer algo. Esse algo é obedecer a Deus, a voz do Senhor, obedecer ao Espírito Santo quando te guia e estar sempre em contato com a palavra do Senhor. Vamos lá. Deus o conhece e sabe que você é capaz de fazer pelo poder do Espírito Santo. E Ele só chamará para completar uma obra que Ele sabe que é capaz de completar com o poder dele. Então, se Ele está te chamando para fazer algo na sua vida, ou na tua cidade, ou
dentro da tua igreja, dentro da tua comunidade, faça, porque Deus está com você e o Espírito Santo vai estar te ajudando a manter essa situação, a completar a tarefa. Você não estará sozinho, entende? Você nunca está sozinho. Quando Deus nos chama para obedecer, tudo o que Ele quer é a nossa obediência e Ele cuidará do restante. É como eu disse, Deus está ali para nos ajudar, Deus está ali para fazer por nós, Deus está ali para mudar a nossa vida, mudar a nossa história, mudar a história daquele lugar através da nossa vida, mudar a vida de alguém através da nossa vida, mudar a situação da cidade através da nossa vida, alcançar pessoas que nós nem imaginaríamos através da nossa vida. Mas tudo que Ele pede que a gente faça é que nós tenhamos obediência a Ele, que Ele cuida do restante, da nossa vida, dos nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos vizinhos, dos nossos companheiros de trabalho, da nossa saúde, dos nossos filhos, do nosso esposo ou esposa. É isso que Ele vai fazer, Ele vai cuidando das nossas vidas. O restante, quem cuida é Deus. Basta que a gente faça a vontade do Senhor. Então, vamos lá. O Senhor falou para Gideão, vá com toda a sua força. Quando diz vá com toda a sua força, não é que é para derrubar a parede, mas é a força de vontade, é o prazer de estar fazendo aquilo, é a determinação de fazer aquilo, é a necessidade que nós sentimos de fazer algo. É fazer algo com amor, com prazer, que a gente cata aquilo e só larga quando a gente realmente conquistou aquilo que a gente quer. A gente alcançou o objetivo. E Deus ainda diz para ele, sou eu quem está mandando que você vá. Então, ou seja, não importa o que Gideão vai fazer. O importante é que Deus está mandando. Então, se Deus está mandando, ele está se responsabilizando. A partir deste momento de responsabilidade de Deus, o que acontece? Todas as ações que Gideão tiver em fazer daquele momento para frente, Deus vai responsabilizar. Então, nada de ruim vai acontecer sobre a vida de Gideão. Gideão tem a certeza de que ele pode fazer, ele pode enfrentar, ele pode ir, ele pode lutar, que ele não será morto, que ele não será destruído, que os inimigos não vão alcançar a vida dele, tá? Então, nós temos que entender que quando Deus manda nós fazermos alguma coisa, é porque é Ele que está mandando. E se Ele está mandando, a gente não precisa ter medo. A gente pode ir fazer sem questionar. Devemos fazer o mesmo, ainda que pensemos que nossa força não é suficiente. Como eu falei, você olha para você e fala, eu não tenho força espiritual, não tenho força física, não tenho força financeira. Então, tudo que eu gostaria de fazer, eu não posso fazer porque eu não tenho forças. As minhas forças não são suficientes. Mas Deus te mandou gastar alguma coisa? Deus te mandou você fazer algo que você não conseguisse? Deus exigiu algo de você que fosse um verdadeiro sacrifício, como foi feito na antiguidade com Abraão? Eu tenho certeza que não. Então, por que não fazermos o que Deus nos pede? Independente se a gente acha que nós temos força ou não, Deus nos sustenta, Deus nos guarda, Deus nos livra, Deus nos protege. A guarda costeira tem um lema. Você deve ir, mas você não precisa voltar. Eu gostaria muito que você adotasse esse lema para a sua vida. Eu já adotei. Eu devo ir, eu devo fazer o que Deus está mandando. E eu não preciso me preocupar se eu vou voltar ou não, porque a minha vida está nas mãos do Senhor. Tudo que acontecer comigo é de responsabilidade de Deus. E Ele não deixa, a promessa dele é, não deixa o filho dele desamparado. Ele não deixa o filho dele mendigar o pão. Ele dá ordem aos seus anjos para nos guardar, nos livra de todo mal. Ele não deixa que peste nenhuma chegue à nossa tenda. Tá? Tem um monte de passagens bíblicas que refletem
há proteção de Deus sobre a nossa vida, desde que nós tenhamos obediência em Deus. Então, nós podemos ir tranquilamente e fazer aquilo que Deus nos pede, porque Ele se responsabiliza. É da vontade dEle. Então, nós temos que fazer e ponto. Então, eu te falo, vá, dê seu primeiro passo para a obediência de Deus. E deixe que o Senhor se preocupe com o fato de você voltar ou não. Mas eu te garanto, irmão, que você volta, e você volta com vitória, você volta com prestígio, você volta com experiência, você volta mais forte, você volta mais firme na fé, você tem experiências reais com Deus quando você obedece à voz do Senhor de maneira direta, sem questionamento. Porque Deus não precisa ser questionado. Eu sempre digo, costumo dizer, vou continuar falando até eu morrer. Não é você, não é Deus que precisa de você. É você que tem a necessidade de ter Deus. Deus é Deus com você ou sem você. Mas você não é ninguém sem Deus. Se você não quer fazer a obra, Deus encontra outro que faça. Então, nós precisamos entender que nós não podemos perder a oportunidade de obedecer a Deus e realmente fazer a vontade do Senhor. É engraçado como ao nos lançarmos no plano de Deus, esperamos que todo mundo entenda e aceite o que está acontecendo. Mas, missionária, eu me converti, minha família não quer ir comigo, não quer fazer o que eu falo. Querida, deixa eu te falar uma coisa. Eles não têm obrigação de aceitar você. Você tem obrigação de obedecer a Deus, mas eles não têm obrigação de te aceitar. Eles vão te aceitar, eles vão te seguir de acordo com o teu caminhar, de acordo com o teu testemunho. Mas nós queremos e exigimos que os que estão próximos de nós aceite aquilo impostamente. Não é pela força, nem pela dor e nem pela violência, mas é pelo amor e pelo movimento do Espírito Santo na vida das pessoas. Ok? Então, deixe que Deus se responsabilize. Apenas faça o que Deus te pede, que o restante quem cuida é Ele. Deus move corações, Deus move as pessoas, Deus faz no mundo girar de acordo com o que Ele precisa só para te beneficiar. Então, tenha calma, tenha paciência e siga firme e forte naquilo que Deus está te pedindo. Podemos ver, na verdade, na maneira como os líderes israelitas reagiram quando Gideão obedeceu a Deus. Primeiro, aqui nós vamos parar um pouquinho e vamos voltar lá no passado, lá na Antiguidade, lá no Velho Testamento, lá no livro de Juízes, precisamente. Lembre-se, povo judeu era um povo hebreu, eles tinham seus sacerdotes, tinham seus templos, e eles necessitavam de que fossem feitas as adorações a Deus. Porém, naquele determinado momento histórico, naquele determinado momento do livro de Juízes, daquele determinado povo que estava ali da tribo de Manassés, esqueceram quem era Deus e passaram a cultuar deuses estranhos, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Só que lembra que eu disse lá atrás que Deus pediu para que Gideão fizesse as coisas para Deus, para que ele obedecesse. E lhe deu algumas tarefas. Uma delas foi derrubar o altar de Baal e da deusa Aserá dentro da propriedade do seu pai. O seu pai continha
um altar para a deusa Serate e espera só um minuto. Voltei, desculpa. Então, ele derrubou esse altar, ele mudou esse dogma que aquele povo estava colocando na vida daquela tribo. Ele não aceitava isso. Por quê? Porque Deus lhe pediu para que fizesse essa tarefa e ele obedeceu. Lembrando que as ações que nós fazemos mediante ao pedido de Deus, as reações, as consequências é de responsabilidade do Senhor. Então não vão haver problemas para nós. Continuando. Então, continuando aqui, e perguntaram: quem será que fez isso? Procuraram saber e descobriram que tinha sido Gideão, filho de Joás. Então disseram a Joás: traga o seu filho aqui para ser morto, porque ele derrubou o altar de Baal e o poste da deusa Será. Mas também Joás disse a todos os que estavam ali reunidos contra ele: vocês estão defendendo Baal? Quem defender o será morto antes do amanhecer. Se Baal é Deus, ele mesmo se defenda. O altar dele é que foi derrubado. Isso está em Juízes 6, 29 ao 31. Então, nesse momento, depois que Gideão foi lá e derrubou o altar de Baal e Aserá, o pai de Gideão foi tocado pela atitude dele. Deus tocou a vida de Joás. Interferiu, intercedeu. Por conta de quê? De que Gideão obedeceu a voz do Senhor e fez o que Deus estava pedindo. Não espere receber todas as respostas logo de cara. Por que não espere receber todas as respostas de cara, irmão? Porque nem tudo que Deus faz, a gente entende o propósito logo de cara. A gente só vai entender as coisas que Deus tem de propósito na sua vida ao longo da nossa jornada. Gideão não fazia ideia de que seu pai viria ou não em defesa dele. Era totalmente possível que seu pai tivesse liderado um motim para executá-lo, até porque essa era uma enorme afronta. Vamos explicar por que era uma enorme afronta. Naquela época, você desobedecer um pai era uma afronta terrível, passível de morte, ou de expulsão da tribo, etc. Além de que, na lei do Senhor, nos mandamentos, na lei, Deus exige que nós respeitemos e honremos o nosso pai e a nossa mãe. Honrar significa obedecer. Honrar na lei significa fazer aquilo que o nosso pai pede e não fazer nada que envergonhe a ele. Então, desobedecer a lei também seria um problema sério naquela situação. Mas nenhum dos dois casos acarretou nenhum problema para Gideão, porque ele foi fazer aquilo com permissão divina, pela permissão de Deus. Deus não só autorizou, mandou que ele o fizesse. E quando ele fez aquilo, ele deixou claro para seu pai, principalmente, que ele estava rejeitando a religião do pai dele e que a posição da qual ele defendia. Que a posição que Gideão defende é a posição de Deus, sobre o altar de Deus, sobre as oferendas a Deus, sobre a obediência a Deus, o Deus dos seus ancestrais, aqueles que fizeram maravilhas
para o povo hebreu. Então, ele tinha essa certeza. Então, foi aonde interferiu diretamente sobre a vida do pai de Gideão e aonde ele tomou, consequentemente, essa atitude. E essa cadeia de acontecimentos, todas elas foram aprovadas e foram consequências respaldadas por Deus. Então, ou seja, nota que não acontece nada de ruim com ninguém. Ao contrário, ok? Apenas Deus sabia o resultado daquilo. Gideão não sabia. Nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, mas Deus é responsável pelos resultados. Então, meu irmão, pensando nesse fato, que a gente pode falar é o seguinte: Deus sabe de tudo o que vai acontecer, mesmo antes da gente fazer. Deus sabe as nossas ações, as nossas reações, aquilo que nós iremos fazer. E por conta disso, Deus autoriza ou não. E mesmo que ele não autorize, se nós estivermos fazendo sobre algo vindo da parte do Senhor, ele se responsabiliza, porque ele não pode permitir que nós soframos por ele. Ele está aqui para nos dar felicidade, para que nós sejamos felizes. Então vamos lá, não espere torcida. A verdade é que se você espera que as pessoas te apoiem e torçam por você, vai se decepcionar. Irmão, o mundo está aí e você não é mais dele. Então todos aqueles que estão no mundo não vão te apoiar, não vão achar legal o que você está fazendo, não vão querer que você continue. Então, você não tem que contar com o homem. Mesmo que esse seja cristão como você, seja da sua igreja, nem sempre você será visto com bons olhos. Então, conte apenas com Deus. Confie apenas em Deus. Queira deixar o orgulhoso apenas Deus com as suas ações. Não conte com o suporte de pessoas quando você decidir dar um passo na obediência de Cristo. Nem sempre, nem mesmo com a sua própria família e os chamados líderes religiosos. Muitas vezes quem se levanta primeiramente contra nós é a nossa própria família, quando nós decidimos seguir a Cristo e obedecer fielmente a sua palavra. Consequentemente, pessoas da nossa congregação também podem vir a ser usadas pelo seu inimigo, induzindo a inveja, a intrigas, a palavras mal proferidas contra a sua vida. Mesmo assim, se coloque numa posição firme de obediência a Cristo, obedecendo fielmente a palavra do Senhor, aquilo que Ele te manda fazer, porque o restante é com Ele. Nesse momento, você vai sofrer muita oposição, enquanto permitir que Deus cumpra os seus propósitos em sua vida. Gideão não recebeu nenhum tipo de louvor por isso, muito pelo contrário. Nós vimos que eles queriam matar Gideão por obedecer a Deus. Então, todo crente, ele é perseguido de uma forma ou de outra. Então, nós temos que ter isso em mente e seguir a nossa vida de acordo com os nossos firmes pensamentos de fé. E se colocar numa posição firme ali de não vou sair da posição, porque Deus é comigo e nada vai vir a me alcançar, ok? Tudo que ele ouviu foram críticas, ameaças de morte. Deus sabe que ele pode conquistar tudo se estiver disposto a fazer o que ele direcionar. Então veja bem, se nós acertarmos Cristo, se nós aceitarmos a Deus e nos entregarmos verdadeiramente e obedecer à voz de Deus e permitir que Ele conduza a nossa vida, nada pode nos parar. Nada vai abalar a nossa estrutura, nada vai nos tirar da posição,
eu tenho certeza que você será cada vez mais forte em Cristo Jesus. Então vamos lá, você aceita o desafio? Mas não espere pela torcida. Aceitar o desafio é literalmente aceitar que Deus vai tomar conta de tudo, que você vai perder tão completamente o controle da sua vida. E o controle passará a ficar nas mãos de Deus. Quem vai colocar você nas direções é Deus. Mas só que nós temos que lembrar que Deus sabe o melhor para nós em todos os sentidos. Então não se preocupe com o que for acontecer daqui para frente. Apenas deixe que Deus te conduza. Vamos lá. Responda, de acordo com o que a gente estudou, quais são os objetivos que Gideão levantou quando Deus o convocou para a dura missão. 2. Seus argumentos eram legítimos? 3. Quais são as 4 lições que aprendemos com o recrutamento de Gideão? Então, preste atenção. Aqui você vai tirar dentro do texto, ok? Com as suas palavras, você vai tirar de dentro do texto que nós conversamos. Da 4 em diante, é para você refletir sobre a sua vida, o modo com que você vem agindo, ou já agiu, ou pretende agir em relação a Deus. Quais são algumas das limitações que você coloca diante de Deus quando Ele pede para segui-lo em obediência? Nós sempre colocamos alguma coisa. Você consegue lembrar-se de alguma ocasião quando você obedeceu a Deus e recebeu nada além de crítica das pessoas à sua volta? Descreva. Então conta esse fato, conta essa história. Volta lá na sua memória da sua vida e coloca isso aqui numa folha de caderno para você. Qual a principal lição que você aprendeu com esse estudo de hoje? Também é uma posição sua, própria sua, ok? E vamos lá recapitulando, dando ao último toque aqui a nossa matéria. Deus conhece você e as circunstâncias que você enfrenta. Então não adianta tentar enganar Deus, que Deus te conhece. Deus sabe o que você faz, Deus sabe do que você é capaz, Deus sabe dos seus problemas, do seu coração, das suas intenções, dos seus pensamentos. Ok? Apenas obedeça. Deus só chama para completar a obra quem Ele sabe que dará conta pelo poder dEle. Escuta, se Deus mandar você fazer algo, Ele vai dar poder para você fazer isso. Você deve ir nessa força que você tem. Então a sua força não é sua, é a de Deus. Você vai com a sua pouca força e Deus te sustenta, Deus te enche de poder, Deus te enche de força, Deus trabalha na sua vida com a força do Espírito Santo, tudo acontece. Ok? Não espere que as pessoas a apoiem quando você der o passo em obediência para Deus. Ao contrário, elas vão se levantar absurdamente. Mantenha-se firme na brecha, na posição, porque Deus é contigo. Ele não te levantou à toa, Ele não te levantou para que você morra, para que você sofra, mas perseguições teremos até o fim da nossa vida, tá? Dentro ou fora da igreja. Então, melhor é passar por essas perseguições com a mão de Deus para nos ajudar, do que passar por as mesmas perseguições sem o Senhor estar lá para nos ajudar, ok? Provavelmente nessa situação, realmente nós morreríamos sem a mão do Senhor para nos dar livramento. Lembre-se de quem te envia. Quem te envia é Deus. E se Ele mandou, você deve obedecer e Ele se responsabiliza. Ele toma conta. Ele faz as coisas acontecerem. Ok? O nosso estudo fica aqui por hoje. Tenha uma ótima tarde. Que Deus abençoe a sua vida. Não se esqueça, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, ajuda a gente. Nós precisamos muito da sua força. Quão bom e suave é a união entre os irmãos. Então nós precisamos nos unir
nós precisamos nos ajudar. Então, irmão, se você está aí me assistindo, por favor, eu te peço, se inscreve no canal, dá o seu joinha, deixa seu comentário, compartilha o vídeo. Tem sempre alguém que precisa aprender algo da parte do Senhor Jesus. Uma ótima tarde e fica com a paz do Senhor Jesus.